Começou? Já começou. Vamos, Pera. Não. Pode ir. Pode ir. Pode? Boa noite, gente. Vamos começar orando hoje e já deixem nos comentários os pedidos de oração. Boa noite, gente. Que no finalzinho a gente vai ler todos. Amém. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos começar de novo? Não, já começou? Boa noite. Uma hora, Tatá, para nós. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o nosso culto, que venha dar tudo certo. No nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Aí, Tatá, vai pegando os pedidos de oração. E tudo bem com vocês? Graças e paz em Cristo. Vamos começar o nosso culto. Boa noite. Deixa eu ver qual a primeira canção que nós vamos cantar. Seja engrandecido, é a versão do Asaf Borba. Hoje nós estamos reunidos em torno da mesa do Senhor. Hoje é dia de ceia, o dia que a gente lembra da morte de Cristo e graças a Deus, Deus matou Jesus para poder fazer com que nós um dia possamos ressuscitar com Ele. Louvado seja Deus por isso. É estranho falar isso, né? Agradecer pela morte de Cristo, agradecer porque Deus enviou seu Filho à cruz, né? E nós estamos agradecidos por isso, porque se não fosse Jesus, certamente nós não teríamos esperança do céu, nem tampouco poderíamos lembrar que um dia Ele morreu na cruz por nós. Amém? Então vamos cantar. Seja agradecido, ó Deus da minha vida.
uma vez, Pai, nós estamos diante do Senhor, orando. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor dá na nossa vida. Obrigado pelo domingo, o dia da ressurreição do Teu Filho. Obrigado porque hoje nós estamos, ó Pai Santo, celebrando a morte do Teu Filho. Obrigado porque nós estamos lembrando que um dia o Teu Filho voluntariamente veio à cruz para poder morrer pelos nossos pecados. Ele veio, ó Pai Santo, de uma maneira graciosa, demonstrar o seu amor para poder, ó Pai Santo, glorificar o Teu nome por todas as eras. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse presente, pelo presente da salvação. Em nome de Cristo, oramos. Amém, Jesus. Amém. Bater palma? Não. Você sabe? Não. Bom. Vou pensar. Sabe bater palma, né? Quem souber bater palma e quiser, fica à vontade. Quem não quiser, também.
o louvor, né? Amém. Amém? Vamos então. A palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí. Em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Hoje nós vamos falar um pouco do óbvio. Alguém já disse que o óbvio precisa ser falado, né? Que o óbvio precisa ser dito. Às vezes nós acreditamos que todo mundo já sabe tudo de Bíblia, tem coisas que não precisam ser faladas, outras coisas não precisam ser repetidas. O assunto é um pouco repetido e cansativo, mas a gente precisa, às vezes, entender que o óbvio é necessário falar, porque nem todas as pessoas sabem o óbvio da Bíblia. E dos temas mais comuns, ou um dos temas mais pregados, mais um tema ainda muito desconhecido sobre a palavra do Senhor, é o tema da graça da salvação. Eu acabei de usar a seguinte expressão antes do louvor, né? Agradecer a Deus por Deus ter matado Jesus Cristo para que nós pudéssemos estar aqui. Essa expressão talvez te escandaliza e te deixa um pouco chateado, porque você pode dizer para mim o seguinte: pastor, mas foi os nossos pecados que matou Jesus. Claro, também foram os nossos pecados que mataram Jesus. Foi a ira do Senhor sobre Jesus que levou a vida de Jesus. Foi o próprio Jesus também que deu a sua vida por nós. Então, a morte de Cristo, ela tem todos esses aspectos. E a morte de Cristo é pouco compreendida porque algumas pessoas acreditam que o fato de Jesus Cristo ter sido torturado e obteve uma morte física foi o suficiente para que os pecados daqueles do qual foram objeto de amor de Jesus, o fato de Jesus ter morrido na cruz de forma tão dolorosa, tão sofrida, isso foi suficiente do ponto de vista físico e emocional e psicológico, isso foi suficiente para que os pecados fossem pagos, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu a partir do sacrifício de Jesus. A gente precisa lembrar que além de Jesus Cristo, vários outros cristãos morreram crucificados. Um deles, ao que tudo indica, a tradição aponta para a gente, o apóstolo Pedro foi um daqueles que morreu crucificado. Segundo a tradição, o apóstolo Pedro ele foi inclusive crucificado de cabeça para baixo. Mas a gente precisa lembrar que a cruz de Pedro, o sacrifício de Pedro, ele não chega aos pés da cruz de Cristo e do sacrifício de Cristo, porque Jesus não só entregou o seu corpo para ser moído na cruz, o próprio Cristo ele recebeu toda a ira de Deus sobre os seus ombros. O próprio Cristo ele recebeu o meu e o seu pecado sobre os seus ombros no momento da cruz. Momento em que a gente não sabe de fato como aconteceu, um experimento de dor que a gente jamais vai experimentar. A boa nova é que se você aceitou a Cristo como Salvador, você nunca vai experimentar o que Jesus Cristo experimentou. Todos os seus pecados já estão pagos. Os pecados que você cometeu ontem, os pecados que você cometeu hoje, e por incrível que pareça, a graça de Jesus nos escandaliza. Os pecados que você vai cometer amanhã, eles já estão pagos por Jesus. Agora, a falta de entendimento da graça de Jesus, ou o crente que necessariamente ainda pensam nas questões terrenas, ele pode usar essa verdade bíblica e dizer o seguinte: bom, já que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, inclusive pelos pecados que eu vou cometer amanhã, isso significa que eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Como diz o outro, isso significa que eu posso enfiar o pé na jaca e viver a minha vida do jeito que eu quero. A pergunta que se tem a fazer é que se um crente redimido no sangue de Cristo de fato pensa nessas questões e pensa nessas categorias. Porque a Bíblia diz que
Uma vez que nós temos Cristo como Salvador, nós vivemos em novidade de vida. Então existem coisas que nós pensávamos que a gente não pensa mais. Existem coisas na vida que a gente fazia no passado e que hoje a gente não faz mais porque não tem sentido. Então ser crente não é deixar de fazer algo e fazer outro necessariamente. É uma questão de prazer. Nós não somos proibidos a fazer algumas coisas. Na verdade, nossa natureza cristã nos impede de fazer algumas coisas. O crente verdadeiro não tem mais prazer no pecado. Ele até peca, porque faz parte da natureza dele o pecado. Mas ele não tem prazer no pecado. O prazer na vida do cristão, na vida do crente, é como um peso. Crente que não tem peso do pecado, ou ele, como diz o apóstolo Paulo, já está vivendo pela carne, conforme a gente lê ali na carta de Paulo aos Coríntios, ou então, de fato, talvez essa pessoa nem seja crente de verdade. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, eu não sei se eu falei. Se eu falei, eu vou falar. Efésios capítulo 2, se eu falei, eu vou repetir de novo a informação. Efésios capítulo 2. Pelo jeito eu não falei, não. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Esse é o texto que a gente tem para essa noite. Seria muito bom se você lesse depois da mensagem, se você lesse isso aqui antes de dormir. O apóstolo Paulo está falando aqui, especificamente no capítulo 2 da sua carta, sobre algumas coisas. E eu penso que capítulo 2, de 1 a 10, o apóstolo Paulo ele vai apontar para a graça da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Então, a pessoa central aqui do texto é a pessoa de Jesus. Não sou eu, não é você, não é a igreja. A pessoa central do texto aqui é a pessoa de Jesus. Há uma disparidade muito grande de informação revelada que nós temos aqui na carta de Paulo aos Efésios, comparando com a carta de Paulo aos Coríntios. Quando a gente abre a carta de Paulo aos Coríntios, a gente começa a dar uma olhadinha ali no texto e a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele está ali exortando a igreja para que a igreja amadureça, para que a igreja seja santa, para que a igreja ela realmente cumpra o papel que ela deve cumprir por conta da natureza de Cristo que vive nela. E o apóstolo Paulo chega a ser duro nessa cobrança e diz o seguinte para eles: olha, vocês são como bebês espirituais. Eu gostaria de falar coisas maiores para vocês, eu gostaria de revelar algo a mais para vocês, eu gostaria de dar alimento sólido para vocês, mas eu não posso fazer isso por quê? Porque vocês são bebês, vocês ainda estão engatinhando na fé. Então eu preciso dar leitinho para vocês. Eu preciso dar alimento líquido para vocês, porque certamente se eu der alimento sólido para vocês, vocês não vão conseguir digerir. E olha que interessante, a bênção que aquela igreja perdeu, porque não tinha maturidade para entender a profundeza da revelação bíblica que o apóstolo Paulo já tinha no coração. Já quando a gente abre a carta aos Efésios, a gente vê essa diferença de tratamento e a diferença de revelação de uma igreja para outra. De um lado, o apóstolo Paulo alimenta os coríntios com leitinho, com alimento líquido. De um outro lado, aos Efésios, o apóstolo Paulo ele alimenta essa igreja com alimento sólido, com alimento que, de fato, essa igreja consegue digerir. E a gente pode perceber desde do primeiro capítulo, tanto aos Coríntios quanto aos Efésios, a diferença do perfil dessa igreja. Uma igreja enquanto bebê em Coríntios e uma igreja adulta aqui aos Efésios. Que tipo de crente você é hoje? Você é um bebezão na fé? Ou você é um crente adulto que pode experimentar as coisas grandes que Deus tem para a sua vida? Como é que você tem reagido nessa quarentena? Está esbravejando com Deus? Está fazendo biquinho? Está se colocando como coitadinho que não podia acontecer isso na sua vida? Porque, afinal de contas, você tem todas as qualidades que Deus gostaria de ver numa pessoa e está dizendo o seguinte: por que, Senhor, o teto caiu na minha cabeça se eu sou tão bom para o Senhor? Será que você ainda está nesse perfil de vida cristã, de que nada pode acontecer na sua vida, que você começa a questionar o amor de Deus sobre você?
Ou será que você é um crente adulto, como esses crentes que estão aqui em Efésios, crentes de fato que um dia tiveram um encontro genuíno com o Senhor e que agora o apóstolo Paulo, ele sabe com quem está falando e ele pode falar de grandes coisas, de coisas mais robustas da fé. E a graça de Deus, eu penso que apesar de ser óbvia, pelo menos para nós cristãos, para os cristãos que acreditam que a salvação é pela graça, a graça cristã, apesar de ser óbvia, ela ainda causa muita intriga no nosso coração. Nós ficamos intrigados quando nós somos confrontados com a palavra do Senhor acerca de como foi que Jesus Cristo nos salvou. Muitas pessoas hoje, elas não entregam a sua vida ao Senhor porque é ferir o ego da pessoa, dizer que ela não precisa fazer nada para poder ser salva. É ferir o ego da pessoa. A pessoa, de alguma forma, ela quer encontrar dentro de si alguma coisa que ela possa oferecer a Deus. E a graça de Jesus Cristo vai ao encontro da pessoa dizendo o seguinte: você não pode, não é que você não precisa apenas, você também não pode fazer nada na sua vida pelo qual a salvação possa ser adquirida. Não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. E graças a Deus por isso, porque se dependesse de nós, certamente nós não procuraríamos a salvação. Então eu quero pensar com você aqui esses 10 versículos acerca da graça de Jesus Cristo, pensando que foi na cruz a maior expressão de graça dele por nós. Verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui no capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Éfeso era uma cidade que acreditava em muitos deuses. Éfeso era uma cidade estritamente pagã. Na cidade de Éfeso havia o templo de Ísis. Era uma divindade onde, dentre outras coisas, para que você pudesse prestar culto a essa divindade, você devia se prostituir ali no templo de Ísis. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os efésios que conheciam esse templo, para os efésios que eram pagãos, para os efésios que viviam como pessoas totalmente descaracterizadas da revelação divina. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para essa igreja nova, essa igreja que agora fazia parte do reino de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para essa igreja: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos. Interessante que a palavra morto aqui, que o apóstolo Paulo usa, é necros, de necrose. Eu acredito que você já viu um defunto, né? E o defunto ali, ele já está em estado de necrose. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aqueles cristãos que agora têm vida em Cristo, eles estavam mortos, como um defunto está morto no seu caixão. O apóstolo Paulo está dizendo que a razão pela qual eles estavam mortos, perceba, era por conta das suas transgressões e dos seus pecados. A razão pela qual eles estavam mortos era culpa deles mesmos. Então, o homem, ele é culpado do seu pecado. Deus não é culpado do pecado do homem. O homem tem culpa pelo pecado. Porque ele peca porque ele gosta. Porque ele peca porque ele quer. E ele peca porque isso vai a favor da sua natureza caída. Então, não tem como o homem não pecar. Porque ele peca porque isso faz parte da natureza dele. Então, não tem como um vivo, não tem como o defunto se tornar vivo, porque faz parte da natureza dele a necrose. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês eram defuntos, mortos espiritualmente. E por quê? Pela culpa de Deus? Não. Pela culpa do diabo? Não. Pela culpa de Adão? Não. Pela culpa de Eva? Não. Vocês estavam mortos por conta das suas próprias transgressões e dos seus próprios pecados. Ninguém um dia, quando chegar na frente do Papai do Céu, quando sentar no colinho de Jesus e tiver aquela última conversinha com ele,
ao apagar as luzes, quando Jesus chamar cada pessoa para dar conta de si, ninguém vai poder dizer o seguinte: olha, Jesus, eu saí da igreja ou eu não aceitei você como Salvador porque a igreja tinha muito escândalo, tinha muito pastor, ladrão, eu vi coisas na igreja que me escandalizaram minha vida. Então, por eu ser melhor que a igreja, eu preferi me afastar ou não ter nenhuma parte contigo. Você entende, Jesus, que na verdade a culpa de eu não ser salvo não é minha, é daquelas pessoas que não deram o real testemunho do seu nome? Essa conversa não vai colar para Jesus, porque Jesus certamente vai lembrar para ele o seguinte: você é morto nos seus próprios pecados, pelas suas próprias transgressões. Então não adianta nós culparmos as pessoas que estão à nossa volta por aquilo que pensamos, por aquilo que agimos e por aquilo que fazemos. Nós somos os responsáveis por nossos pecados. Você é responsável pelos seus pecados. Não culpe ninguém pelos pecados que são seus. Saiba disso. Ninguém é culpado do pecado que você comete. E você peca porque você gosta. E você peca porque você quer. E o apóstolo Paulo está dizendo que os efésios, essa igreja que ele amava tanto, essa igreja que é madura, eles eram mortos nos pecados deles. O apóstolo Paulo está sendo um pouco duro aqui porque sabia com quem estava falando. Porque, afinal de contas, a igreja em Éfeso era uma igreja adulta, uma igreja que já tinha um discernimento espiritual, uma igreja que já podia se alimentar de alimento sólido. Então o apóstolo Paulo sabia exatamente com quem estava tratando. Vocês eram mortos em suas transgressões e em seus pecados, nos quais costumavam viver. Estou lendo aqui o verso 2. Nos quais costumavam viver. Ou seja, eles estavam mortos, mas costumavam a viver nos seus pecados. Aqui vem a nossa ideia, uma espécie de morto-vivo. Eles eram mortos, mas viviam nos seus pecados. Então, era aquilo que mais ou menos vem a nossa figura, né? A nossa mente, aquela figura dos zumbis. Eu fico imaginando aqui morto andando. Você já imaginou essa situação? Morto andando? Éramos nós, eram os efésios. As pessoas sem Cristo, elas pensam que estão vivas, mas na verdade não estão vivas, estão mortas. Elas casam e se dão em casamento, fazem festas, constroem, acumulam riquezas, ensinam, mas as pessoas que não têm Cristo Jesus, elas são cegas, elas já estão mortas, seguindo direto para experimentar a ira do Senhor no último dia. E elas têm aparência de vivas, mas elas não são vivas. Elas são mortas em seus pecados e em suas transgressões. Então, quando você dar uma voltinha por aí depois da quarentena, você tem essa perspectiva, que nem todas aquelas pessoas que você conversa, que nem todas aquelas pessoas que você compartilha informações, alegria e tristeza, nem todas essas pessoas de fato estão vivas. Para que elas sejam vivas, elas precisam ter um encontro com o Cristo verdadeiro. E elas podem ter esse encontro com Jesus através da sua vida. Nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja aos Efésios, até ter um encontro com Cristo, além de ser morta, além de ter uma aparente vida, porque eles viviam para alimentar as suas transgressões e os seus pecados, essas mesmas pessoas, elas viviam segundo o príncipe do poder do ar, segundo o inimigo de Deus, o Satanás, aquele que governa um sistema de pecado no mundo. Eram pessoas que estavam totalmente aprisionadas. Eram pessoas que não tinham condição em si mesmas de poder quebrar as amarras. Eram pessoas que não tinham a condição mínima de um dia olhar para o céu e dizer o seguinte: olha, eu preciso que esse Senhor Jesus Cristo que vive venha ao meu encontro, até porque não conheciam Jesus, porque morto não pode conhecer Jesus.
Verso 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, segundo os desejos do nosso pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O crente em Cristo, ele é livre dos seus pecados, mas ele continua ainda sendo escravo e graças a Deus, escravo de Jesus e servo de Jesus. Porém, aquela pessoa que não tem Cristo, ela é escrava do pecado e vive pelo pecado, pensa conforme o pecado estimula o seu coração e consome a vida a partir do pecado, a partir dos seus pensamentos, a partir do que ele vive. Porque a pessoa que não tem Cristo Jesus, naturalmente, ela vai pensar nas questões do pecado, nas questões que são aqui da terra. É impossível para uma pessoa, para um homem natural, é impossível para um homem que ainda não experimentou a nova vida em Jesus Cristo, ele ter prazer em ler a Bíblia, ele ter prazer em estar em culto com o Senhor, ele ter prazer em exercer os seus dons, ele ter prazer em ter comunhão com os irmãos, ele ter prazer em escutar o louvor, ele tem prazer com as coisas de Deus. O homem natural não tem prazer com a igreja. O homem natural não gosta de igreja, o homem natural não gosta de igreja, não vai para a igreja, o homem natural não escuta louvor, o homem natural não lê a Bíblia. O homem natural, ele tem dificuldade de dar entregar parte das suas finanças ao reino dos céus. O homem natural, ele tem dificuldade de assumir compromisso no reino do Senhor. Não, eu não quero assumir esse compromisso. Eu não quero compromisso com a igreja. Ele acha que ao exercer o seu dom ou a sua função ministerial, aquilo que Deus deu para ele na igreja, ele acredita que isso é demais para ele e ele não quer assumir compromisso com a igreja, entendendo assim que ele faz da sua vida aquilo que ele quer. Afinal de contas, trabalha de segunda a sábado, afinal de contas, tem uma família para tomar conta, afinal de contas, tem uma pós-graduação para que ele avance nos seus estudos. Eu não vou ficar enfiado dentro de igreja, fazendo as coisas que o pastor quer. O homem natural, ele pensa assim. Mas o homem que tem a nova natureza em Cristo, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não é toda hora que nós temos vontade de ler a Bíblia. Não é toda hora que a gente tem vontade de cantar. Não é toda hora que a gente tem vontade de servir. Não é toda hora que a gente tem vontade de fazer boa obra. Não é toda hora que o Espírito Santo alimenta o nosso coração, nos deixa alegre, para que a gente possa cantar. Não é a todo momento que nós estamos bem com o Senhor. Mas a questão é que, indiferente de estarmos bem ou não, a nossa consciência cristã, ela aponta para aquilo que nós devemos fazer. Ela sabe, a nossa consciência cristã aponta para aquilo que nós devemos fazer. Então, indiferente daquilo que a gente sente, a nossa consciência cristã, ela nos mostra o que nós devemos fazer e o que alegra o coração do Senhor. Servir ao Senhor, se apropriar dos meios da graça, como oração, como leitura da palavra do Senhor, se apropriar dos meios da graça, não necessariamente depende da nossa vontade, e sim depende da nossa consciência. Porque é na nossa consciência que Jesus Cristo trabalha, que o Espírito Santo aponta para onde que nós devemos caminhar, e não necessariamente para o nosso coração. Até porque o fato de sermos salvos em Jesus Cristo, isso não nos impede de alimentarmos o nosso coração com outras coisas que não fazem parte do reino de Deus. Ou seja, não é a qualquer momento que nós estamos com as mãos abertas para o céu, mas a todo momento a nossa consciência está nos dizendo que o melhor caminho é que a gente mergulhe nesse negócio chamado reino de Deus, porque é o melhor que a gente pode fazer para a nossa vida. Eu quero acreditar que você é um homem do céu, não é esse homem natural, essa mulher natural. Eu quero acreditar que você é uma mulher do céu. Eu quero acreditar que essas palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, isso também faz parte da sua vida. Eu quero acreditar que você não é mais um morto-vivo ou uma morta-viva que vive se alimentando dos seus pecados, das suas transgressões, que vive
caminhando nesse presente século conforme o príncipe da potestade do ar, que vive caminhando nesse século conforme os seus pensamentos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, né? Olha que interessante. O verso 3, anteriormente todos nós, tanto Paulo quanto os Efésios, e aqui a gente pode fazer uma aplicação para a nossa vida, eu, você, todos nós, andávamos segundo a nossa carne, segundo os desejos e pensamentos, segundo os seus desejos e pensamentos, ou seja, os nossos desejos e os nossos pensamentos, eles eram norteados conforme a nossa carne e conforme o inimigo de Deus que impera hoje no mundo. Terrível, né? Nós pensarmos dessa forma. Na verdade, a gente era capacho do diabo. Na verdade, a gente fazia um monte de coisa errada e acreditava que era esperto, que a gente acreditava que estava tirando vantagem no nosso pecado e, na verdade, o diabo ele estava usando o nosso próprio desejo carnal para que nós continuássemos escravos dele. Assim éramos nós. Assim eram os Efésios. Assim era o Paulo. Assim era eu. Assim era você. Todos nós estávamos o quê? Destinados à ira. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós não merecemos o céu. Nós merecíamos o inferno. Se tem um lugar que tem justiça, é o inferno. Se há um lugar em que a gente pode perguntar, Deus é justo, é olhar por inferno populado e dizer, de fato, Deus é justo. Se você está perguntando se Deus é justo porque essa pandemia chegou ao mundo, se você está perguntando se Deus é justo porque talvez você esteja sofrendo por conta de tudo isso, sabe de uma coisa? Você está no lucro. Você está no lucro. Você está no lucro. Porque nesse exato momento, o que você merecia era estar perecendo no inferno. Porque foi para lá que Jesus destinou aquelas pessoas que nasceram debaixo da sua ira. E nós nascemos debaixo da ira do Senhor. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então, é lucro hoje nós estamos aqui. Nós estamos no lucro. Todo mundo aqui, pelo menos aquela pessoa que é salva em Jesus Cristo, está fazendo hora extra no mundo. Nós, de fato, merecíamos a justiça de Deus. Então, é interessante, né? Alguém uma vez me pediu, me ensinou que nós nunca deveríamos orar para que Deus fizesse justiça na nossa vida. E eu, depois de uma caminhada com Jesus, eu estou para dizer para você que eu estou concordando com essa pessoa. Nós não devemos pedir para que Deus faça justiça. Porque imagina se Deus fizesse justiça na sua vida. Imagina se Deus fizesse justiça nesse mundo que está aí. Sabe qual era a justiça de Deus? A mesma ou algo parecido com os tempos de Noé. Acabar logo com toda essa bagunça e fazer com que o reino dele se perpetue eternamente. Na verdade, nós merecíamos a ira do Senhor e nós só estamos aqui porque a graça de Jesus Cristo repousou sobre nós. Ninguém pode dizer um dia ao Senhor que foi salvo por outro instrumento ou por outro meio, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Triste, né? A nossa radiografia. E tem gente que ainda acha que é melhor que o outro. Tem gente que ainda acha que pode pisar sobre as pessoas. Tem gente ainda que se acha, enfim, superior às pessoas. É uma triste realidade. É uma triste realidade. Sigamos em frente aqui, Efésios capítulo 2, verso 4. E aqui agora a situação começa a mudar. A boa nova chega a partir do verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Mas, todavia, entretanto, louvado seja Deus pelos mas, louvado seja Deus pela todavia, Deus é rico em misericórdia. A salvação começa na pessoa de Deus. A misericórdia, ela provém de Deus.
O apóstolo Paulo não está dizendo o seguinte: todavia, por sermos piedosos ou por nos esforçarmos, todavia, por sermos humildes, todavia, por merecermos de alguma forma, todavia, porque éramos coitadinhos, Deus não. Todavia, Deus. A salvação começa em Deus. Por isso é que a salvação, ela glorifica primeiramente o Senhor Deus que está nos céus. Todavia, Deus que é rico em o quê? Misericórdia. Ele se compadece com a nossa miséria. Todavia, esse Deus que se compadece com a miséria do homem, porque Ele é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou. O que Ele fez por conta da sua misericórdia? Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A salvação, ela só pode acontecer a partir da pessoa de Jesus Cristo. Nada pode salvar o homem. Nada pode salvar o homem. O Papa não salva o homem, o presbítero não salva o homem, o obreiro não salva o homem, dinheiro não salva o homem, o pastor não salva o homem, apesar de vez em quando algumas pessoas acreditarem, pastor não salva o homem, pastor é um pecador como qualquer outro pecador. A única pessoa que pode trazer salvação à vida é a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E Ele traz como? Ele traz de graça. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que significa sermos objeto do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele confere a sua salvação pela graça a nós. Todavia, Deus, Ele nos ressuscitou em Cristo. Então, olha que interessante. A salvação, ela é sinônimo de ressurreição. Podemos dizer que a salvação representa que um dia nós nunca experimentaremos verdadeiramente a morte espiritual. Espiritualmente, o crente não morre mais. É impossível para um crente morrer espiritualmente. É possível sim, se antes de Jesus assaltar a sua igreja, levar a sua igreja com ele, é possível sim que a gente morra fisicamente, mas espiritualmente sempre estaremos vivos com Cristo. Indiferente da morte, indiferente da vida, nós estamos ressurretos com Cristo. Nós já estamos experimentando a ressurreição que vem desse Pai, a ressurreição que vem desse Senhor Jesus Cristo. E Ele fez isso quando? Quando a gente acordou da nossa morte e olhou para o céu e disse: Jesus está aí, e então eu estendo a minha mão para você me salvar. Não, Ele nos salva conforme diz o texto, no capítulo 6, Deus, ou melhor, no versículo 5, na parte finalzinha, pela graça vocês são salvos, porque vocês estavam mortos em suas transgressões, ou seja, Jesus foi nos buscar na morte, Jesus foi nos buscar na cova, no sepulcro, Jesus tirou os Efésios, Paulo, eu e você que um dia aceitou a Cristo como Salvador, Jesus nos tirou literalmente do cemitério. Ele tira a gente das garras de Satanás. Ele vai lá, ele abre a cova e ele tira o defunto, ele ressuscita o defunto de lá. Louvado seja Deus por isso. E um dia a gente respira, um dia o ar, ele toma conta do nosso coração, dos nossos pulmões, ele infla os nossos pulmões, a gente agora consegue enxergar o sol, a gente consegue agora olhar as pessoas, entender que somos vivos de fato. A nova experiência em Cristo traz vida para nós. A gente começa agora a entender que de fato tudo aquilo que a gente viveu no passado era uma vida de morte, mas nós estamos vivendo a partir do momento que a gente tem uma vida com Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso. O verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha, o que Deus fez por nós a partir da pessoa de Jesus. Ele nos ressuscita e Ele nos faz assentar
em lugares celestiais com Cristo. Em Cristo, a nossa segurança de assentarmos em lugares celestiais. E ele fez isso para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Jesus nos ama, o Pai nos ama. A palavra de Deus, ela assegura para a gente em vários momentos de que de fato Deus nos ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o pecador. Ele ama tanto o pecador que Jesus se torna menino, homem, e ele morre para que nós pudéssemos obter a salvação. Mas nós precisamos lembrar que não havia nenhuma necessidade no Senhor em nos amar. Não havia nenhuma necessidade em Deus em nos salvar. Certamente, se a ira do Senhor repousasse sobre nós, certamente se Jesus Cristo não viesse ao mundo para poder salvar o homem do seu pecado, certamente esse Deus continuaria sendo o mesmo Deus pleno e feliz na eternidade. Porque não havia necessidade no coração de Deus de nos amar. Aprove ao Senhor nos amar. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu, em determinado momento, nós não sabemos quando, mas em determinado momento Deus decidiu nos amar. Foi uma decisão dele. O amor de Deus para conosco é diferente do nosso amor para com os homens. Porque nós amamos as pessoas a partir do momento em que nós nos relacionamos com ela, a partir do momento em que nós sabemos que de alguma forma essas pessoas podem trazer algum proveito ao nosso coração, a partir da nossa experiência que temos com os homens, é que nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. O amor de Deus não é esse amor. O amor de Deus nos amou antes da fundação do mundo. O amor de Deus por nós, ele é um amor eterno, que começa na eternidade. E nós não sabemos como isso pode acontecer, mas é assim. Então nós precisamos entender que Deus primeiro decidiu nos amar, para depois nos amar. Deus primeiro decide, para depois exercer o amor sobre nós. Ele faz isso, e ele faz isso para quê? Para a sua própria glória. Quando ele salva a humanidade, ou melhor, quando ele salva a sua igreja, quando ele salva os seus, verso 6 e verso 7, ele faz isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo é o troféu na mão do Senhor, na qual um dia ele vai expor esse troféu por todas as eras, por toda a eternidade, para que todo o universo olhe para a igreja e diga o seguinte: olha aí o trabalho que Deus fez a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então a salvação que recai sobre a nossa vida não é para a nossa glória. Nós não somos melhores do que aquelas pessoas que experimentam e vão experimentar a ira do Senhor. Nós não somos melhores do que elas. Nós não podemos chegar e falar assim: glória a Deus porque eu sou salvo e aquele ali é um pobre moribundo, ele vai para o inferno e eu vou para o céu. Não é dessa forma que a gente tem que pensar. Quando nós pensamos que a graça de Deus atingiu a nossa vida, o que a gente precisa fazer? Colocar a nossa boca no pó e dar glória a Deus, porque a graça da salvação parte do Pai para nós e não de nós para o Pai. Não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. As pessoas, queridos, estão indo para o inferno. E quero dizer para você que a palavra de Deus assegura que o inferno existe. Está na Bíblia. Goste você ou não. Há alguns teólogos, inclusive, que dizem que tem esperança de o inferno estar vazio. Essa esperança eu não tenho porque a palavra de Deus não me dá essa esperança. A palavra de Deus não dá esperança de que o inferno esteja vazio, é só a gente olhar as Escrituras, mas Mateus, os Evangelhos, especificamente o livro do apóstolo João, Apocalipse, que vai assegurar que de fato o inferno existe. Não existe um terceiro caminho. Ou é céu ou é inferno. Não existe um caminho do meio. Ao final da vida, Deus não vai dar um jeitinho. Deus não vai dar um jeitinho. O único jeito que ele dá para a morte é a pessoa de Jesus Cristo. A gente precisa ter contato com ele nesse momento. Porque depois que a gente fecha os olhos, como diz o autor aos Hebreus, virá apenas o juízo diante dos homens. Então,
precisamos ter certeza no nosso coração de que é pela graça que nós somos salvos e a graça ela procede do Pai para nós. E por quê que nós somos salvos pela graça? Porque um dia Jesus morreu na cruz. Porque um dia esse Jesus, que é Deus, ele se tornou menino, ele tomou forma de homem, ele se encarnou na natureza humana, ele sentiu as provações que nós sentimos, mas ele nunca pecou. E ele foi para a cruz justamente para que nós pudéssemos um dia, a partir da sua morte, termos vida. A partir da desgraça que recaiu sobre Jesus, a gente possa ter a graça de cair no colo do Pai. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus, Jesus Cristo morreu na cruz. Porque se não fosse a morte de Jesus na cruz, certamente a gente não estaria aqui hoje. Você crê nisso? Faz sentido para você essa palavra? Seu coração se alegra quando você tem contato com a doutrina da graça de Jesus? Ou esse tema é mais do mesmo para você? Ou isso já não atrai seu coração? Talvez o que atrai seu coração é saber da pericórese trinitariana, né? É saber de como que a Trindade se relaciona na eternidade. Essas coisas são boas, essas coisas até alimentam o nosso coração e às vezes a nossa consciência, mas o que de fato traz alegria para o crente é compreender que ele é salvo pela graça, mediante a fé. Ele é salvo pela graça. Sigamos mais um pouquinho, aqui em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Esse aqui é mais conhecido de você, e meu também, né? Pois vocês são salvos pela graça. O que significa ser salvo pela graça? Salvo pela graça significa que a salvação é de graça. Eu não sei qual outra palavra usar aqui, mas é isso. A salvação, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus. E por quê? Mas não é qualquer presente. É um presente que a gente jamais poderia comprar. Existem presentes que você compra para você mesmo, mas a salvação você jamais poderia comprar para si mesmo. Então, essa graça, ela é uma graça que não tem tamanho. É um presente que jamais você poderia ter comprado. E é pela graça que os efésios foram salvos, é pela graça que o apóstolo Paulo foi salvo, é pela graça que eu sou salvo, e pela fé eu digo que é pela graça que você é salvo. Pensar aqui no apóstolo Paulo, né? Cabra ruim. O apóstolo Paulo era sangue ruim, gente ruim, não gostava de crente, matador de crente, perseguidor da igreja. O bicho estava lá espumando depois da morte de Estevão. Ele vai até as autoridades religiosas e pede autorização para ele ir para a Síria, lá para Damasco, para puxar crente pelo cabelo, jogar crente na prisão. O cara era ruim, sangue ruim. Mas um belo dia, no caminho de Damasco, Jesus Cristo entra no coração do apóstolo Paulo. E ele entra a cavalo, Jesus entra a cavalo. Jesus entra no coração do apóstolo Paulo. E por quê? Porque o apóstolo Paulo era um grande hebraísta? Porque o apóstolo Paulo conhecia, pelo menos ao que a gente sabe, 3 línguas ali no seu tempo, porque o apóstolo Paulo ele estudou na maior universidade da época, que era aos pés de Gamaliel, porque o apóstolo Paulo era um fariseu, porque ele era jovem, porque ele tinha dotes. Por que que Jesus Cristo fez isso? Porque Jesus Cristo um dia resolveu amar o apóstolo Paulo, porque nada poderia fazer com que o apóstolo Paulo pudesse ser salvo a não ser a graça de Jesus. E o mesmo apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que ele é o pior dos pecadores. Jesus salva o pior dos pecadores. Se Jesus salvou o pior dos pecadores, certamente você não é o pior. Costumo brincar e dizer que eu sou o segundo da fila, sou o segundo pior pecador do mundo. Então entra na fila, certamente. Eu acredito que tem lugar para você no céu se você assim pensar como o apóstolo Paulo pensa. Então, a gente não pode fazer nada para poder merecer a salvação em Jesus. Quero dizer uma coisa para você aqui, o seu dízimo não leva você para o céu, a sua oferta não leva você para o céu, você jogar o seu corpo na fogueira não leva você para o céu, você obedecer às leis judaicas, isso não te leva para o céu, você não trair o seu cônjuge não leva você para o céu, você fazer filantropia não te leva para o céu, entregar cesta básica não leva você para o céu,
se vestir de Papai Noel no final do ano e entregar panetone nas comunidades carentes não leva você para o céu. Se você vender a sua casa e entregar para os homens, isso não te leva para o céu. A única coisa que pode levar você para o céu é a pessoa de Jesus Cristo pela graça. Nada do que você possa fazer ajuda você a ter a salvação. E isso é que escandaliza. E é por isso que os religiosos temem o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é poder em si mesmo para poder salvar a pessoa. Nós não precisamos de lenço ungido, não precisamos de álcool gel ungido, não precisamos determinar, não precisamos dizer que não aceitamos, a gente não precisa dizer nada, porque Jesus Cristo, ele derrama a sua graça sobre nós de forma graciosa. É difícil falar sobre a graça sem ser redundante. Sou salvo pela graça em Jesus Cristo. Todos que são salvos pela graça em Jesus Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, pelo instrumento da fé. A fé não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A fé, ela é um instrumento, é o meio pelo qual nós somos salvos. A salvação procede de Jesus e o caminho pelo qual a gente encontra a salvação em Cristo é a fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós não devemos ter fé na fé, nós devemos ter fé nesse Senhor. Não existe não existe poder na oração. Não existe um homem poderoso de oração. O único poder está concentrado na pessoa do Filho, Jesus Cristo, que Ele é a plenitude do Pai, Ele que tem todo o poder. E nós precisamos exercer as nossas responsabilidades para que a gente possa receber gratuitamente essa graça de Jesus, pelo instrumento da fé. É pela fé. Nós precisamos exercer fé nesse Cristo para poder obter a salvação. E lembrar que fé não é obras. Fé não é um exercício de obras, porque se nós entendemos que fé é um exercício de obras, então a gente precisa dizer que a salvação, além de Cristo, depende das obras humanas. A própria fé também, ela é graça sobre nós. Como a palavra do Senhor diz, é graça sobre graça. A salvação é pela graça. A fé é imputada no nosso coração a partir da pessoa de Cristo pela graça. Um instrumento pelo qual nós nos apropriamos da salvação de Jesus pela graça é a fé. Para ser salvo, você precisa ter fé em Cristo. Por isso que nem todas as pessoas são salvas. Por isso que nem todas as pessoas, elas são filhos de Deus. O apóstolo João, logo no primeiro capítulo do seu evangelho, se eu não me engano, ali no verso 14, ele vai dizer que as pessoas que têm o poder de serem chamadas e feitas filhos de Deus são as pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus. Então, toda a humanidade necessariamente não é filho de Deus. Só aquelas pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus. Somos salvos pela graça e um instrumento, meio pelo qual, o caminho pelo qual nós obtemos essa graça de Jesus é a fé. E tudo isso vem de Deus. Tanto a graça, tanto o meio, que é a fé, vem de Deus. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. É dom gratuito de Deus. Louvado seja Deus por isso. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque tudo é dom de Deus. Porque a gente não pode chegar um dia para o Senhor e dizer que a gente fez alguma coisa para ser salvo. Ninguém pode ter o atrevimento de dizer para Deus que é salvo porque fez alguma coisa. Não por obras, para que ninguém se glorie. Até porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E por Deus não dividir a sua glória com ninguém, nós não podemos também nos gloriar para dizer que fizemos alguma coisa para ser salvo. Se você é salvo em Cristo, você já parou para pensar que você não poderia ser e tudo isso dependeu do Senhor? E por que razão Jesus o salvou? Por que razão Jesus foi para a cruz? A razão final, prática. Eu digo razão final não, mas a razão prática. Para que toda essa história? Para que toda essa questão da cruz? Por que Jesus ele
nos amou? Por que que Deus derrama a sua graça sobre nós? O que Deus espera de nós? E daí, pastor? Tudo isso é muito legal, muito bonito, muito maravilhoso. Talvez você pode até se emocionar e seus olhos lacrimejar e dormir contente com essa palavra, mas e daí? Amanhã é segunda-feira, coronavírus está aí, ao que tudo indica a quarentena vai se estender, mas e daí? E eu queria deixar aqui para você o último versículo que está aqui, verso 10, na verdade, o último versículo da nossa reflexão da noite. Porque somos criação dele, criação em Cristo, né? Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Do ponto de vista prático, e é lógico que eu não quero resumir aqui, mas eu estou pensando agora enquanto igreja de contexto histórico, não estou pensando aqui na igreja meramente espiritual, mas também na igreja física, de mim, de você que está aí desse lado. Deus, Ele nos separou, Ele nos fez uma nação santa para Ele, e não foi para que a gente ficasse só tirando selfie, colocando o versículo bíblico nas nossas selfies, dizendo que Deus é bom. Isso pode ser feito? Claro que pode ser feito, mas não é só para isso. Deus nos fez nova criatura, Deus nos regenerou e Ele nos deu vida para que a gente pudesse exercer o quê? Boas obras. E aqui eu quero falar um pouquinho de boas obras. Quais boas obras são essas? Que tipo de boa obra é essa? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, não é qualquer boa obra. São boas obras específicas. Elas são tão específicas que Deus, Ele criou essas boas obras, ou pelo menos Ele estabeleceu essas boas obras para que a gente pudesse realizar quando? Antes da fundação do mundo. Perceba que as boas obras que Jesus Cristo planejou para mim, para a sua vida, não foram boas obras depois que Jesus Cristo morreu, ou depois que um dia Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo, entra no coração, no nosso coração. Não foi depois do período histórico de vida que Deus preparou as boas obras para nós. Deus preparou as suas boas obras para nós antes da fundação do mundo. Antes, lá na eternidade. Antes dele criar você, antes dele me criar, antes dele criar a sua igreja, ele já havia planejado as suas boas obras para nós. E aí, querido, fica uma pergunta: você tem realizado as boas obras que Deus planejou para a sua vida? Que tipo de desculpa você tem dado para não realizar aquilo que Deus pediu para você? A gente está tristemente impedido de congregar presencialmente. Até quando, queridos, a Igreja do Cristo vai levar a obra dele de forma relaxada? Até quando nós vamos dar desculpas para não fazermos aquilo que Deus pediu para que a gente faça? Até quando a gente vai dar desculpa para não poder exercer os nossos dons e os nossos talentos? Até quando a gente vai dar desculpa que não tem tempo para investir a nossa vida no reino dos céus? Isso é coisa só de pastor. Isso é coisa de missionário, de missionária. Isso aí não é para mim. É para isso que a gente paga o pastor. É para isso que a gente tem na igreja um empregado e a gente paga um salário do empregado, para o empregado fazer as coisas de Deus no nosso lugar, como se esse empregado pastoral fosse um sacerdote. Ele está lá para isso, então a gente não vai se preocupar com essas questões. Isso aí é para o obreiro, é para o pastor, para o levita, é para o padre, é para o diácono. Até quando que nós vamos negligenciar de fazer aquilo que Deus pede para nós? Eu quero aqui desafiar o seu coração, eu não. Eu quero que a palavra de Deus desafie o seu coração, para que você, a partir de hoje, você comece a perguntar para Deus: Senhor, quais são as boas obras que o Senhor fez antes da fundação do mundo para que eu exerça?
porque eu não sei. Estou com 40 anos de igreja, há 50 anos eu frequento a IBD e há 60 anos eu leio a Bíblia. E eu ainda não sei o que o Senhor quer para a minha vida. Então está na hora de você parar de se esconder. Está na hora de você abrir o coração diante do Senhor e pedir para que Ele mude a sua vida. Porque Jesus Cristo está voltando. Os prenúncios dos sinais já estão aí. O coronavírus é um deles, é um prenúncio do sinal da vinda de Cristo. Os prenúncios já estão aí. Deus não está brincando com o mundo. Deus está chacoalhando a figueira. Alguns figos já caíram. Mas até que Jesus Cristo volte, quero que a palavra de Deus desafie o seu coração, para que você seja um crente diferente depois da pandemia. Que você pare de brincar de ser igreja. Pare de mimimi. Não seja um crente da igreja de Corinto, um crente que precisa tomar leitinho, que precisa toda hora ser pego no colo e ser acariciado. Toda hora que você chora, alguém precisa dar uma mamadeirinha e uma chupetinha e balançar no colo. Não seja um crente da igreja de Corinto, seja um crente da igreja de Éfeso, que possa escutar o seguinte: você era morto nos seus pecados, você era defunto e você pecava porque você gostava. Agora Jesus Cristo ressuscitou você, te deu novidade de vida. Agora então, faça aquilo que Deus pediu para que você faça. Realize as boas obras que foram planejadas por Deus antes da fundação do mundo para a sua vida. E pare de desculpa. Deus quer mais de você. Eu tenho certeza que Deus quer mais de você. Não há como você pagar o preço. O preço já foi pago. Não há como você tentar, de alguma forma, agradecer o Senhor sobre aquilo que Ele fez na sua vida. Por isso que a graça, ela escandaliza, porque não há como a gente agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Mas assim como alegrarmos o coração do Senhor, exercemos os nossos dons, exercendo aquilo que Deus fez para que a gente pudesse fazer. Eu sei que você está consumindo muita internet esses dias, muita live, muito estudo, pastor A, pastor B, pastor C, mas não está na hora de você fazer uma live? Não está na hora de você falar de Cristo para as pessoas pelo Facebook, pelo YouTube, gravar um videozinho e abençoar a vida de algumas pessoas? Não está na hora de você, se você não sabe fazer, mas ajudar quem quer fazer e não, por algum motivo não tem condição de fazer? Ou você vai esperar o coronavírus passar, ou você vai esperar a morte da bezerra, ou você vai esperar uma nova pandemia para que você tome uma atitude diante do Senhor. Deixe de consumir e comece agora a fornecer o Evangelho de Jesus. Amém? Porque Jesus Cristo morreu na cruz. Vamos orar nesse instante? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós agradecemos a Deus pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela salvação que o Senhor, ó Pai Santo, concedeu e conferiu a cada um de nós, que é pela graça. Pai Santo, nós não somos merecedores, ó Pai, do Teu amor para conosco. Somos pessoas pequenas, falhas, e, ó Deus, nos envergonha. O tão pouco que nós fazemos pelo Senhor. Nos envergonha, ó Pai Santo, às vezes, levarmos, ó Pai Santo, a Tua obra de forma tão relaxada, ó Pai. E Deus, obrigado pela pandemia. Obrigado, ó Pai Santo, pelo Senhor ter fechado as portas das igrejas aqui no Brasil. Obrigado, ó Pai Santo, porque a partir disso o Senhor nos dá a condição de pensarmos sobre a nossa vida cristã. Porque enquanto nós tínhamos tudo, não dávamos valor. Nós não dávamos valor, Pai. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tirou de nós aquilo que a gente reclamava. Quantas vezes reclamamos da igreja? Quantas vezes reclamamos da pregação, do louvor, dos bancos sujos, ó Pai Santo, da falta de iluminação, da falta de recurso? Quantas vezes, ó Pai Santo, a gente falou mal daquilo que o Senhor nos dá? Obrigado a Deus, porque o Senhor nos tirou, ó Pai Santo, em parte, a nossa reclamação. E a partir daí, a gente começa a valorizar um pouquinho mais, ó Pai Santo, a Sua graça sobre a nossa vida. Obrigado a Deus, porque o Senhor um dia levou o Seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. Porque se não fosse isso, Pai Santo, jamais poderíamos tocar um hino de louvor ao Senhor,
jamais poderíamos abrir a Bíblia, abençoar a vida de pessoas, jamais poderíamos ter esperança no céu. Obrigado, Deus, porque hoje nós lembramos da morte do teu filho na cruz. E obrigado porque nós estamos, ó Pai Santo, com os nossos corações alegres, porque a morte dele proporcionou para nós vida. E nós sabemos que um dia Jesus volta e Maranata vem Jesus, e nesse dia, Pai Santo, as nossas propriedades ficaram aqui, nossos pertences materiais ficaram aqui, tudo aquilo que hoje é motivo de briga, ó Pai, vai ficar tudo aqui. E nós estaremos livres de todas essas coisas materiais para estar com o Senhor no céu. Louvado seja Deus por isso. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Pegue aí o seu suco de uva, o seu cálice, pegue aí o seu pão, e nesse momento então nós vamos tomar parte da ceia do Senhor. A Nicéia pode pegar lá, meu bem, já pode. E enquanto a Nicéia pega lá, você também aí pega os seus elementos. E eu queria dizer uma coisa para você. Você sabia que a ceia, ela é do Senhor? Ela é do Senhor? Obrigado, meu bem. A ceia é do Senhor? A irmã Creza, eu acho, quero aqui abrir um parênteses, né? Eu acho que a irmã Creza está assistindo essa live e eu tô com saudade do seu pãozinho na ceia, viu, irmão Creza? Pãozinho bom. Louvado seja Deus, logo logo a senhora vai fazer mais pão para que a gente faça uma grande festa no nosso retorno. Fecha parênteses aqui, beijo no coração, irmã Creuza. Você sabia que a ceia, ela é do Senhor? Quem instituiu a ceia foi a pessoa de Jesus Cristo, não foram os discípulos. E com que finalidade? Para que a gente lembrasse da morte dele. Deus falou o seguinte: quando vocês estiverem reunidos em meu nome, vocês comam pão e tomam do vinho para que vocês lembrem da minha morte. Sabe, querido, a ceia do Senhor, e Ele convida você para tomar a ceia. Porém, o apóstolo Paulo, ele nos lembra que a gente não pode tomar a ceia de forma indigna. Sabe o que é tomar a ceia de forma indigna? A gente olhar para esses elementos e achar que é gostoso e sem ter a consciência daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que entender qual que é a simbologia desses elementos. O pão, ele representa o corpo de Cristo que um dia foi entregue na cruz. Jesus Cristo foi esmagado, Jesus Cristo foi moído, torturado. Ele entregou o seu corpo por nós. Então a ceia de Cristo, no elemento do pão, ele representa simbolicamente o corpo que Jesus Cristo um dia entregou por nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: não faça isso de forma indigna. Entenda o que você está fazendo. Também o cálice. Jesus Cristo, ele derramou seu sangue por nós. Ele entregou a sua vida por nós, de forma voluntária. E entregou porque ninguém poderia ter tirado dele. Ele mesmo deu a sua vida. O sangue de Jesus, ele é o sangue da nova aliança. E é essa aliança da graça que repousa sobre nós. Então não tome indignamente a ceia. Saiba exatamente o que você está fazendo. E é lógico que talvez você, ao examinar a si mesmo, conforme também o próprio apóstolo Paulo disse, certamente você pode encontrar alguma coisa no seu coração de que vai te tornar indigno. E é nessa hora que você precisa entregar o seu pecado a Jesus, pedir para que Ele cuide. Porque na verdade nós somos dignificados em Cristo Jesus e não na nossa pessoa. Se eu for olhar para dentro do meu coração, como eu estou fazendo isso agora, certamente eu vou ver um monte de coisa ruim, um monte de coisa que não é boa, um monte de coisa que faria com que eu fizesse o seguinte: Nicéia, meu bem, toma logo esse cálice aqui, esse pão, e guarda isso em qualquer canto, que eu não vou tomar porque eu sou indigno de fazer parte desse momento. Mas quando nós fazemos uma teologia bíblica correta, a gente vai perceber que os nossos pecados precisam ser entregues a Jesus. E ao ser entregues para Jesus, nós podemos então fazer parte da mesa de Jesus. Então, tomar a ceia, comer o pão, beber do vinho, significa que nós entendemos o preço que Jesus pagou na cruz. Significa
que é pela graça que nós fazemos parte dessa mesa dele hoje, porque nós não somos dignos de fato, enquanto pessoas, a gente não é digno de fato de sentar na mesma mesa que o pai, ou melhor, sentar na mesma mesa que o filho, beber do seu vinho, comer do seu pão. Quem poderia ser digno para dizer o seguinte: eu vou sentar aqui do lado de Jesus e tomar da ceia tranquilamente, porque eu não tenho nada a dever para ninguém. Eu não teria essa dignidade. Ninguém teria essa dignidade. Por isso que é importante fazer com que Jesus Cristo tome conta do nosso coração nesse momento e entreguemos a Ele as nossas dificuldades, para que a gente possa então tomar a ceia. Se você um dia foi batizado nas águas, por uma questão de ordem, se você um dia foi batizado nas águas, teve um encontro com Cristo, esse é o momento então de você participar da ceia do Senhor. Coma do pão e tome do vinho nesse momento, simbolizando assim a morte de Jesus na cruz por você. Comamos e bebamos. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra ao nosso coração. Obrigado, ó Pai, pela internet. Obrigado, ó Pai, pela tecnologia, porque através dela nós podemos, ó Pai, manter comunhão com os nossos irmãos, mesmo que espiritualmente, ó Pai, não presencialmente. Obrigado porque através da internet nós estamos proclamando o Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor tem usado, Pai, a nossa vida como instrumento da anunciação da morte de Jesus. Nós estamos felizes porque um dia essa pandemia passa, mas feliz porque um dia esse mundo vai passar. Um dia Jesus vai voltar. E nesse dia a tua palavra diz que Ele é quem vai estar ministrando aquela grande ceia com todos os remendos dos 4 cantos da terra, de todos os tempos. Lá, ó Pai Santo, nós encontraremos todos os seus filhos que um dia se foram, onde a sua igreja, o seu corpo estará plenamente reunido. Nesse dia não haverá mais choro, não haverá mais preocupação, não haverá mais lágrima, porque, ó Pai Santo, o Cordeiro de Deus, o Teu Filho Jesus Cristo, há de enxugar toda lágrima. Até lá, Pai Santo, nos mantenha firmes, ó Pai, perseverando nas boas obras que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Deus abençoe sua vida, beijo no coração. Agora a gente tem pedido de oração, Tata? A gente tem pedido de oração. Eu não coloquei o microfone, acho que... Vamos colocar mais um. A gente tem pedido de oração hoje pela vida da Aline, que terça ela começa um trabalho e ela vai trabalhar no hospital, então para que Deus continue abençoando ela. Pelo Valmir Pinto, que está na UTI, que ele é da família da tia Neide. Pelo pai da Rose, que vai fazer cirurgia dia 8 e não consegue vir para São Paulo por causa do Covid. Família e trabalho da Ana Luísa Santos. Neta da Abadia, que ela tá com febre e com dor de garganta. Oração pelos irmãos da Igreja Batista do Fonseca, que estão enlutados pela perda do diácono José Lara, com Covid. Pedir pela família do irmão Sebastião, que faleceu. Filho e marido da Maria Luísa, que estão no Rio. As tias do Marquinhos, que são a tia Laci e a tia Santa, que estão com Covid. Pela recuperação do pastor Sócrates. Continuar orando pela nossa nação, pelos profissionais da saúde. E agradecer pelo amigo da Kátia Rodrigues, que ele ficou internado com Covid 10 dias. Ele chegou até a ser entubado, mas ele está curado. Amém. Amém? Vamos cantar mais uma? Mais uma, sim?
vai agradecer pelos 3 meses que o Leão e o Egeu completam hoje e pedir pelas famílias de muitos irmãos e amigos que têm nos deixado nesses dias. Mais um que chegou agora. Amém. Que Deus te abençoe aí, viu, Thales e Vanessa? Que Deus dê a força triplicada sobre vocês, que eu imagino que vocês estão precisando nesse momento. Deus abençoe vocês. Vamos cantar mais um louvor? Eu falei pro Gabriel qual louvor que a gente toca? Ele falou, aquela rapidinha, pai. Então vamos... Aí no final ora, né? Tem que orar, né? Aí no final ora. Aí depois que a gente tocar o louvor, aí o Gabriel ora encerrando pra gente, tá bom? Encerra o nosso culto. Lembrando que terça e quinta nós temos o nosso estudo bíblico sobre soberania de Deus. E quarta-feira também a gente vai fazer uma live, nós vamos bater um papo, conversar um pouco e orar juntos, e orarmos juntos. Então Deus te abençoe, espero terça-feira às 20 horas, é isso? Deus abençoe seu coração. Senhor Pai, muito obrigado por mais um culto, ó Deus, que a gente fez, ó Pai. Muito obrigado que a gente está podendo se juntar, Senhor Deus, para te louvar, ó Pai, mesmo separado, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.